Boa tarde, deputado Fábio. Boa tarde, demais deputados presentes na reunião, subtenente Gonzaga, colegas convidados que têm a honra aqui de compartilhar o espaço. Falo em nome da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. É um privilégio poder hoje estar representando aqui mais de 18 mil integrantes do Ministério Público Brasileiro que integram a CONAMP e falar um pouquinho sobre esses 3 pontos aqui que dizem respeito à competência, atos processuais e nulidades. Em 5 minutos, tentar ser bem objetivo e focar nos pontos principais. Mas antes disso, deputado, se me permite, gostaria de preliminarmente aqui, dizer o seguinte, que como um todo, né, nós temos que pensar num processo penal, é importante essa reforma do processo penal, mas nós temos que começar a pensar num processo penal que proteja não só o acusado, não só o investigado, é claro que isso é importante, né, mas é também num processo penal que seja minimamente eficiente, um processo penal que reconheça a necessidade de aplicação da lei penal a fim de proteger valores também consagrados na Constituição Federal, né? Como a segurança, como a vida, como a saúde da nossa população. Esse equilíbrio é o que se busca dentro desse debate, por isso eu tenho imenso privilégio, muita honra e parabenizo a Casa por estabelecer esse amplo debate com a sociedade brasileira. E aqui, no primeiro ponto, eu já vou passar bem objetivamente aos pontos que mais chamam a atenção da CONAMP em relação a esses temas, no que diz respeito à competência, deputado. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção para o artigo 159 do projeto do substitutivo, que prevê a possibilidade dos conflitos de atribuição entre ministérios públicos serem resolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Nos parece que é descabida a solução de um conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, entre ministérios públicos distintos, por parte do CNJ, já que o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, com competência normativa, competência disciplinar do âmbito do Poder Judiciário. Isso traria, então, uma possibilidade de ofensa à própria autonomia do Ministério Público brasileiro, né? Então, isso já consta na nossa nota técnica e eu precisava, claro, enfatizar novamente esse ponto aqui junto à comissão especial. No que diz respeito aos atos processuais, artigos 160, 185, eu faço coro aqui ao que disse o colega da AMB. A gente pode avançar em alguns pontos importantes no que diz respeito à prática de atos processuais por meio eletrônico. O colega Daniel mencionou a possibilidade de audiências. Eu chamo atenção também para a possibilidade da própria citação ocorrer por meio de videoconferência, por exemplo, que já vem acontecendo agora na realidade da pandemia. Então, alterações no artigo 170, artigo 176, que fala da citação do réu preso, artigo 182 e 183, na citação de acusado no estrangeiro, poderia prever a possibilidade de citação por meio eletrônico como e-mail, né? Obviamente, sendo comprovado o recebimento e a realização da prática do ato dentro dos autos para que trouxesse uma segurança jurídica e, ao mesmo tempo, conferisse uma maior agilidade na prática desses atos. Eu volto um pouquinho para o artigo 169, deputado, chama atenção também que é uma previsão no artigo 169, parágrafo 4º, que os prazos para a Defensoria Pública sejam contados em dobro, né, no âmbito do processo penal. Nós acreditamos que num processo penal, num sistema acusatório em que há igualdade entre as partes, não mais se justifica no atual momento em que as defensorias públicas já se encontram, inclusive, estruturadas em muitos estados da federação, que a Defensoria Pública tenha o prazo processual contado em dobro em seu favor e o Ministério Público não o tenha, considerando o status de igualdade dessas partes processuais no âmbito da relação jurídico-processual. Então, seria importante que ou a Defensoria tivesse o mesmo prazo que o Ministério Público, ou o Ministério Público, considerando também que alguns Ministérios Públicos estaduais têm dificuldades estruturais, também tivesse essa possibilidade da contagem do prazo em dobro. Eu chamo a atenção ainda no que diz respeito a esse ponto, o artigo 181, que prevê ali a possibilidade no âmbito da instrução do processo seguir sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato não comparecer aos autos. Existe uma obrigação que é criada lá pelo 32, parágrafo 3º, deputado, que quando o investigado, ainda na fase de investigação, ele não manter o endereço atualizado, ele tem o dever de comunicar a mudança de endereço para a autoridade policial, só que não há nenhuma previsão de consequência para o descumprimento desse dever que é criado no 32, parágrafo 3º. Uma possibilidade de dar alguma consequência para o descumprimento dessa obrigação por parte do acusado seria de que ele fosse citado, então, por edital, no caso dele descumprir com esse dever de manter o seu endereço atualizado junto à autoridade policial, ao Ministério Público, isso no 181. E para finalizar, rapidamente aqui, 30 segundos em relação às nulidades,
Eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 188, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que o juiz não declarará a nulidade quando puder julgar o mérito em favor da defesa. Mais uma vez, é aquela questão, deputado, que eu chamei a atenção no início, um processo equilibrado. As nulidades, elas buscam especialmente estabelecer um processo que consiga garantir com que pessoas inocentes não sejam acusadas e processadas injustamente e que pessoas culpadas sejam, sim, devidamente responsabilizados do ponto de vista criminal. Um dispositivo como o do artigo 188, parágrafo 3º, parece que estimula o magistrado a proferir uma sentença absolutória, ao invés de sanar a nulidade, daí sim passar ao regular julgamento feito, desequilibrando a relação processual entre Ministério Público, no caso da ação penal pública, e defesa. Eu fico extremamente honrado, agradeço o tempo, a paciência de todos e principalmente a oportunidade que nos é dada nessa comissão.